Nós estamos celebrando hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou como nós conhecemos mais habitualmente, a solenidade de Corpus Christi. Essa é uma missa, essa é uma liturgia, e nós chegamos até a considerar esse aspecto histórico e espiritual envolvido na festa nos anos anteriores. Essa é uma liturgia, é uma celebração que foi pedida pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo numa série de aparições, de revelações privadas a uma santa que viveu no século XIII, que é a Santa Juliana de Liege. E então, por meio desses acontecimentos todos, no século XIII, nós chegamos até o momento do pontificado de Urbano IV, quando ele, por meio da bula Transiturus, universalizou essa liturgia, quer dizer, a fez celebrar em toda a igreja e pediu que essa celebração, essa liturgia, que era celebrada de forma mais regional, mais local, ele a universalizou por meio desse documento, dessa bula, e encarregou os dois melhores teólogos da época, São Boaventura e Santo Tomás de Aquino, para comporem os textos, orações, hinos envolvidos nessa festa. A história conta que São Boaventura, depois de ter tido contato com o que Santo Tomás tinha escrito, resolveu queimar aquilo que ele mesmo tinha composto. Então, as orações, os textos, os hinos, todos envolvidos na liturgia de Corpus Christi, nós devemos a Santo Tomás de Aquino, que compôs então esse ofício solene justamente a pedido do Papa Urbano IV. Então, pelo menos desde o século XIII, de forma universal, nós celebramos essa liturgia que, atenção, como nós dizíamos, foi um pedido de Nosso Senhor à Santa Juliana de Liege. E isso nos devia fazer pensar. Se nós celebramos de forma pública, solene, para manifestar o conteúdo da nossa fé na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Santíssimo Sacramento, na sua Eucaristia, e se nós celebramos assim em toda a igreja a pedido do próprio Jesus, é porque isto é importante, esta recordação é importante para nós e essa consideração é de absoluta importância para a nossa salvação. E é então que nós vamos comentar nessa homilia, de forma breve, resgatando alguns elementos principais da nossa catequese sobre o Santíssimo Sacramento, sobre a própria Eucaristia, e depois vamos considerar o modo como tudo, absolutamente, na igreja decorre desse sacramento e como tudo tende a ele e como a nossa vida devia ir, digamos assim, com as mesmas notas, vivendo a partir de Jesus e orientando tudo absolutamente para esse convívio divino que se estabelece entre a nossa alma e nosso Senhor Jesus Cristo no momento da nossa comunhão eucarística. Então, resgatando assim, de forma sucinta, breve, mas os principais tópicos da nossa catequese sobre o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é a própria presença de nosso Senhor, que não podia ter sido mais claro sobre este evento e sobre este sacramento do que quando disse: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. O pão vivo que eu darei para o mundo, para a salvação dos homens, é a minha carne dada para a vida do mundo. É o capítulo 6 do Evangelho de São João. Ou então os próprios relatos da instituição da Eucaristia dentro da última ceia. Nosso Senhor, sabendo que ia passar desse mundo para o Pai, glorificando-o pela obra da nossa salvação na cruz, corpo entregue, sangue derramado, Nosso Senhor, então, diante dos seus apóstolos, diz, tomando o pão e o vinho na última ceia: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Já contendo, então, antecipadamente e misticamente, nesse sacramento, a sua entrega da cruz, o seu amor redentor, antecipadamente. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E tomando o cálice, este é o cálice do meu sangue,
sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E nosso Senhor encarregou os apóstolos, não, de celebrarem este sacrifício da nova aliança, que é o sacrifício do seu corpo entregue e do seu sangue derramado, é o sacrifício da cruz. Nosso Senhor encarregou os apóstolos de celebrarem, perpetuarem, né, esse sacrifício ao longo dos séculos. Fazei isto em memória de mim. Esse imperativo que, inclusive, nos ensina o Concílio de Trento, né, no século XVI, que é justamente o imperativo no qual nós vemos a ordenação dos apóstolos. Ou seja, o fato de que eles receberam de Nosso Senhor a ordenação, né, para serem ministros desse sacrifício da nova e eterna aliança. Ou seja, para serem sacerdotes, para oferecerem este sacrifício. Então, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento na última ceia, antecipando a sua imolação de cruz. Entre a última ceia, a cruz e os nossos altares, não existe diferença substancial. É uma mesma verdade. Na última ceia, é nosso Senhor se entregando e contendo misticamente, antecipadamente, o seu corpo e o seu sangue no pão e no vinho transubstanciados, mudados nessa sua presença, nessa sua verdade. Essa é a verdade sobre a última ceia. Na cruz, o que nós temos é o próprio corpo de nosso Senhor, físico, entregue, sangue derramado, e a imolação de um sacrifício também na sua alma humana, pela nossa redenção. Na cruz, com derramamento de sangue. Na última ceia, não. Antecipado e contido de forma mística, sacramental. E nos nossos altares, o mesmo, o único, o irrepetível e o superabundante sacrifício do Calvário. Entre a última ceia, a cruz e os nossos altares, nenhuma diferença substancial. É um único e mesmo sacrifício que se torna presente, que se atualiza na nossa vida no momento em que nós celebramos este sacrifício, este culto da nova e eterna aliança. Aliás, o sacerdote principal de cada missa é nosso Senhor Jesus Cristo, do qual o padre, né, o ministro, o padre ou o bispo, o sacerdote, é ministro unido. Né? É o sacerdote secundário de cada missa, porque o primeiro a se oferecer por meio do padre, na voz do padre, utilizando e servindo-se do ministério do padre, é próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, uma mesma e única verdade na última ceia, na cruz e nos nossos altares, com diferenças que nós chamamos assim acidentais. É isso que nós comentávamos. Na última ceia, de forma sacramental, antecipada. Na cruz, de forma cruenta, com o corpo entregue e o sangue derramado de fato. E nos nossos altares, de forma sacramental de novo, sem derramamento de sangue. Então, em perpétua memória, como nosso Senhor mandou os apóstolos celebrarem. Assim, o sacrifício da cruz, que é o sacrifício da nova e eterna aliança, é o sacrifício pela remissão dos nossos pecados, é o sacrifício da nossa salvação. A cruz é perpetuada no sacrifício da igreja, que é a Santa Missa. São os nossos altares. É este único, né, e próprio sacrifício da nossa redenção que é celebrado, presentificado, ou seja, tornado presente, atualizado, trazido para agora. Não que tenha ficado de qualquer modo obsoleto, mas é trazido para o nosso hoje, cada vez que nós somos convocados como povo de Deus, na sua presença para escutar a sua palavra e para receber o seu corpo entregue, o seu sangue derramado pelo dom do Espírito Santo que transubstancia, né, por meio das palavras sagradas da consagração, transubstancia a matéria inteira do pão em corpo do Senhor, a matéria inteira do vinho em sangue do Senhor. O que nós devíamos ir concluindo, portanto, é que a Eucaristia não é algo. A Eucaristia é alguém. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come deste pão tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia não é algo, é alguém. E me digam
como essa percepção devia renovar, né, as nossas disposições, quer dizer, as nossas tomadas de decisão, as nossas decisões em relação ao modo como nós estamos às missas, ou como nós vivemos piedade eucarística em outros momentos, ou o culto eucarístico fora da missa, e até como nós vivemos uma vida propriamente eucarística no mundo, lá onde nós estejamos inseridos. Né? Dizer, é preciso, né, que nós pensemos isso com verdade. Quão facilmente, né, nós, os mesmos que dizemos assim que cremos, que adoramos, que esperamos verdadeiramente, quão facilmente, né, as pessoas procuram a confissão para dizer que, bom, que não foram à missa, né, não cumpriram o preceito dominical, ou que vão já afastadas, né, das liturgias há muito tempo. Né? Enfim, imaginem, né, se nós estivéssemos realmente persuadidos de que na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento e em cada missa, e até depois da Eucaristia confeccionada fora da missa, nós nos encontramos verdadeira e propriamente com nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado, nós teríamos assim de botar seguranças, né, nas portas das igrejas. Se as pessoas estivessem verdadeiramente persuadidas, não verdadeiramente convictas disso, para que estivessem imbuídas dessa verdade, de que forma nova, né, nós acorreríamos à missa não para viver só o rito, né, ou seja, a série de cerimônias, de práticas estabelecidas e condensadas ao longo dos séculos na igreja, foi se perpetuando como o modo como nós celebramos este culto da nova e eterna aliança. De que forma nova nós acorreríamos à missa? Não exatamente para participarmos só de um rito, né, como uma letra assim, fria, morta, mas para encontrarmos verdadeiramente com nosso Senhor, vivo e ressuscitado, que nos convidou, que nos atraiu, que nos trouxe a sua presença para nós escutarmos a sua voz, sermos orientados por Ele e depois sermos alimentados por Ele. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o modo assim mais rico, mais pleno como nosso Senhor cumpre essa promessa contida nos Evangelhos é, de fato, pela sua presença real no Santíssimo Sacramento do altar, na Santíssima Eucaristia. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não só junto de nós, senão que, quando diz a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, é uma presença que foi estabelecida, que foi criada, né, por nosso Senhor, para que Ele estivesse dentro de nós. Para ser o nosso Senhor e o nosso amigo desde dentro, para governarmos desde dentro, para iluminar-nos desde dentro, para santificar-nos com a sua presença desde dentro. Não só junto de nós, o que já seria sublime, mas dentro de nós. E assim, né, tudo absolutamente na igreja, nós dizíamos, né, a Eucaristia é fonte e ápice, né, é de onde decorrem todas as coisas na igreja, todas as ações da igreja, e é para onde tendem todas as suas iniciativas também. É para este mistério, porque nele está contido nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, diz o prólogo do Evangelho de São João. Então, absolutamente tudo, desde os sentimentos de adoração, de ação de graças, desde o nosso reconhecimento humilde, das nossas súplicas, que são disposições internas com as quais nós devíamos ir fomentando o nosso espírito para participar bem das liturgias, desde essas disposições internas, até absolutamente tudo o que está pertinente ao culto eucarístico, né, se deve a essa consciência viva. Nós estamos diante de alguém e não de algo. Né? É por isso, né, que a igreja se reveste assim com solenidade, com um canto apropriado, de um modo sóbrio, né, solene, convidativo à oração, com esse recolhimento, com esse silêncio nas nossas liturgias, que é todo feito para proporcionar, não para favorecer o nosso recolhimento, a nossa união, né, com Jesus durante o seu sacrifício.
Depois, todo o modo, né, como com zelo, com ornamentos externos, desde as alfaias, os metais, os objetos litúrgicos em geral, os próprios paramentos sacerdotais, enfim, o modo zeloso, atento e reverente com que a igreja recobre esse mistério, está todo dando testemunho, né, de que nós estamos diante de uma presença que não é qualquer presença, senão que a mais sublime, a mais santa. E por isso, nós traduzimos os nossos sentimentos de adoração, de ação de graças, de reverência, etc. Nós traduzimos isso com uma linguagem humana simbólica, gestual, para que nós manifestemos também com o corpo, também com a nossa linguagem, também com a nossa oração, vivida assim, de forma externa, o quanto nós reverenciamos e adoramos Jesus presente no sacramento, o quanto esse dom é imerecido. O quanto essa dádiva para nós é absolutamente admirável. E como nós estamos assim, estupefatos, não, diante da presença, admirados do mistério da presença de Jesus, vive ressuscitado junto de nós, dia após dia. Então não nos deveria espantar propriamente, né? A gente vai escutando muitas vezes, padre, olha, me chama a atenção, né? Como, de repente, como o senhor, ou como outros sacerdotes, né? Enfim, a maioria, mas como tratam com zelo, com atenção, com cuidado, enfim, como as liturgias, graças a Deus, são bem preparadas, celebradas e etc. E tal. Isso nos deveria assim, causar espanto que isso acontecesse. Nosso espanto deveria ser com o oposto. Né? É que, crendo que Jesus está vivo e ressuscitado na Eucaristia, nós não nos comportássemos de maneira adequada. Nós não o adorássemos e revestíssemos, digamos assim, todo o nosso aspecto gestual e simbólico, etc., para manifestar também com o nosso corpo essa verdade, da qual a nossa alma está impregnada pela fé, pela revelação da fé. Então, o que deveria propriamente nos assombrar é o oposto disso. E isso nos deveria fazer pensar, então, no modo como cada um pode cultivar, né? Digo, se a igreja trata, não, e se reveste assim, se adorna assim na liturgia para celebrar o seu Senhor, para receber o seu Senhor, para cultuar e adorar o seu Senhor, está querendo nos ensinar também o modo como, com zelo, com atenção, com conversão, nós deveríamos ir também, digamos, colaborando com Deus para ir ornando, né? Organizando, dispondo o nosso espírito para que fosse verdadeiro tabernáculo espiritual, para que fosse verdadeira morada de Deus, para que não só na nossa carne, quando nós comungássemos, mas antes de tudo, nosso espírito, nós fôssemos habitação sagrada, templos de Deus, como diz São Paulo, né, no Novo Testamento. Então tudo na igreja decorre, né? Aqui nós comentamos assim uns aspectos mais exteriores, mas tudo na igreja decorre dessa consciência, dessa adoração e dessa verdade que nos impregna a todos, né, na fé. E assim nós deveríamos ir pensando também sobre o conjunto da nossa vida. Se estamos verdadeiramente convictos, né, sobre encontrarmos com alguém e não com algo, e termos a possibilidade, né, de, lutando pela nossa conversão, de colaborar com Deus na obra da nossa salvação, de receber o seu corpo e sangue, alma e divindade, até todos os dias, se nós tivéssemos a possibilidade de participar das missas todos os dias, se nós estivéssemos realmente convictos dessa possibilidade e do que essa graça significa, me digam, quais não seriam os nossos esforços, não? Quais não seriam, né, as nossas tomadas de decisão para que absolutamente nada, né, nos impedisse ou nós retirássemos a maior parte dos obstáculos para que nós vivêssemos as liturgias e estivéssemos na presença de Deus tanto quanto nos fosse possível, né? Ou até fora da missa, né? De repente para passar para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, para se recolher um pouco na presença de Jesus, para adorá-lo, enfim, né? O modo como nós pensaríamos e nos atentaríamos à nossa preparação espiritual para participar das missas e para receber Jesus. Quer dizer, quanto, né, das nossas disposições poderiam ser renovadas e informadas por essa convicção. Nós estamos diante de alguém e não de algo, né? E depois endereçar, né, toda a nossa vida para unir-se a esse sacrifício.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. É o convite que o sacerdote faz logo antes da oração sobre as oferendas, né, do ofertório. Mas quer dizer, do mistério que nós comungamos, do mistério que nós recebemos, da presença de Jesus, da qual nós nos alimentamos nesse altar, da vida que nós recebemos desse altar, nós estamos chamados a impregnar o mundo com essa vida e os nossos ambientes com essa vida divina, semeada em nós, colocada dentro de nós, e a graça de Jesus viva dentro de nós, e a trazer de lá alegrias, fadigas, sonhos, projetos, lutas, dores, tudo para ser, né, acolhido por Deus, abençoado por Ele e transformado por Ele no seu sacrifício. É bonito esse aspecto, não? A Eucaristia, enquanto matéria, o pão, né, do qual nós fazemos as partículas que serão depois transubstanciadas, o trigo é feito de uma série de grãos diferentes que, no entanto, são recolhidos e transformados pelo trabalho humano e pelo engenho humano para ser pão. E assim também as uvas, né, são reunidas, amassadas e trabalhadas para se transformarem no vinho que depois será transubstanciado no sangue do Senhor. Ou seja, é da nossa vida, são dos nossos trabalhos, é do nosso contexto do dia a dia, é dessas coisas tão humanas que nós oferecemos a Deus os dons materiais que Ele utilizará para depois cumular-nos com o seu dom do céu, o seu dom do alto, que é o seu Filho, dado para a nossa salvação. E assim também é o conjunto da nossa vida, que nós podemos e devemos trazer para oferecer a Deus como a matéria-prima da nossa santificação, para ser abençoada, transformada por Ele. Para que nós tenhamos, de fato, assim, a vida, então, unida ao altar, dependente do altar, e nesse sentido, então, decorrendo da Eucaristia que nós comungamos e concorrendo para ela de volta. Trazer, não? Do fruto da vida, dos sacrifícios da vida, os dons todos, espirituais e materiais, para serem abençoados, cumulados por Deus e transformados por Ele na nossa salvação e na nossa vida eterna. É esse o modo como nós vivemos propriamente vida eucarística, né? Enfim, um comentário possível de outros tantos. Vamos pedir, né, a Jesus, Ele mesmo que quis que nós celebrássemos de forma mais atenta, mais detida, solene e pública essa liturgia em honra da sua presença real. Vamos pedir a Jesus a graça de nos alimentarmos do seu altar, do seu corpo, sangue, alma e divindade, corrermos pressurosos à sua presença, colaborarmos com Ele na obra da nossa salvação, combatendo o bom combate da nossa conversão dia após dia e trazendo de volta ao seu altar, para sermos refeitos também os combates, as fadigas, as frustrações, dores e os sonhos, projetos, ideais e tudo o mais da nossa vida, para que toda a nossa vida seja impregnada do seu dom do alto e concorra também para a nossa salvação.